الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد, caros irmãos, durante o mês de dezembro, o comerciante não procura fazer o balanço do dinheiro que entrou na sua gaveta ou da mercadoria que saiu da sua loja e estabelecimento. O seu maior propósito no mês de dezembro é apenas acumular dinheiro em cima de dinheiro, e só assim é que ele fica satisfeito e o seu coração tranquiliza-se. Mas logo depois do mês de dezembro, depois dele comemorar o ano novo, ele volta para a sua loja e ainda mantém por alguns dias fechada para fazer o balanço do dinheiro que ele ganhou no mês de dezembro. Quais foram os lucros que ele obteve durante este mesmo mês, que ele passou as noites, assim como os dias, a vender, a comercializar, a preocupar-se com a sua mercadoria. O mesmo sucede com o crente, aquele que acredita em Allah e o seu Rasul alayhi salatu wassalam. Durante o mês de Ramadã, este mês de promoção, no qual Allah subhanahu wa ta'ala abriu e abre as portas do Jannah e fecha as portas do inferno. E acima de tudo isso, amarra os demônios. O crente tem como maior preocupação engajar-se na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, aproveitar o máximo do seu tempo na recitação do Coran, nas orações facultativas, na caridade obrigatória, na caridade facultativa. E é por isso que nós vemos o mês de Ramadã com um total brilho, seja nas nossas casas, seja nas nossas mesquitas e até nos mercados. Nós vemos os nossos irmãos a colocarem as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala no seu rádio. Por onde nós caminhamos, existe sempre um sinal do Islã, do mês de Ramadã. Mas quando termina este mês abençoado, cada um de nós deve fazer o balanço, se é que ainda não fez. Deve fazer o balanço. Quais foram os benefícios que eu colhi deste mesmo mês? Quais são as virtudes que eu não tinha antes do mês de Ramadã e colhi durante este mês abençoado? O mês de Ramadã é uma escola que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou para cada um de nós.
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Será que nós adquirimos o temor pela qual Allah subhanahu wa ta'ala instituiu o jejum de Ramadã? Esta é a pergunta que cada um de nós deve fazer a si próprio. Porque Allah subhanahu wa ta'ala não deseja a nossa adoração no mês de Ramadã apenas, mas sim deseja que nós tomemos o mês de Ramadã como ponto de partida. Aquele que não observava o Salah, aquele que não era obediente aos seus pais, a partir do mês de Ramadã ele começou a ser obediente aos seus pais. Aquele que consumia bebidas alcoólicas, a partir do mês de Ramadã ele abandonou a bebida alcoólica, abandonou o adultério, abandonou tudo aquilo que atrai a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala. É este o propósito pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala instituiu o jejum de Ramadã. Será que nós colhemos este taqwa, este temor de Allah subhanahu wa ta'ala, ou fomos daqueles que logo que fomos informados que o Eid será no dia seguinte, nós nem Fajr fizemos? Ou somos daqueles que logo que ouvimos falar que o Ramadã terminou, fomos ao salão de cabeleireiro para rapar as nossas barbas? A propósito, naquela noite de Eid, alguém insistiu bastante. Sheikh, vamos tomar um café. Eu neguei, mas ele insistiu bastante. Eu disse, vamos. Já era tarde, fomos para 2 ou 3 estabelecimentos, estavam fechados. Mas ele fez questão de procurar um local, uma pastelaria, e passamos por alguns salões de muçulmanos. Até a meia-noite ainda estava aberto. Até a meia-noite, os salões de cabeleireiros ainda estavam abertos nas noites de Eid. Por quê? Porque todo aquele que deixou a barba durante o mês de Ramadã já não consegue permanecer com a barba. Vem com aquelas desculpas que o Sheikh, eu tenho um problema de pele e o doutor aconselhou-me a rapar a barba, senão posso adoecer ou a minha pele pode se murchar e por aí em diante. Todas aquelas desculpas que o Shaitan traz em nossas mentes. Será que fomos desses ou fomos daqueles que antes de Ramadã não deixávamos a barba e mesmo depois de Ramadã ainda mantivemos conosco este sunnah de Nabi sallallahu alaihi wasallam? Será que aprendemos a paciência, o sabr deste mês abençoado? Conseguimos permanecer pouco antes do Al-Fajr até a hora de Maghrib sem olhar para uma mulher estranha? Quando passasse por nós uma mulher seminua, nós éramos os primeiros a baixar os olhares, porque sabíamos que existe um Allah que está a olhar para cada ato nosso. Nós fomos aqueles que mesmo que houvesse o capítulo daquela novela, nós abandonávamos a TV e caminhávamos para o Salatul Isha e em seguida o Salatul Tarawih. Conseguimos pacientar no mês de Ramadã a fome. Conseguimos pacientar no mês de Ramadã os atos sexuais com a nossa esposa, que é lícita para nós. É um mês de paciência. Será que depois de Ramadã levamos conosco esta paciência? A paciência na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala? Ou fomos daqueles que na hora de Isha, quando o muadhin diz Allahu Akbar, Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, nós estamos na nossa novela, estamos no futebol, agora que temos o Mundial, um teste
de Allah subhanahu wa ta'ala para cada um de nós. É um balanço que cada um de nós deve fazer. Mês de Ramadã é um mês de taqwa, mês de paciência, mês de compaixão e misericórdia. Era no mês de Ramadã que quando nós víssemos o nosso irmão em dificuldade, rapidamente aproximávamos o irmão, como é que eu posso te ajudar? É no mês de Ramadã que nós fazíamos questão de fazer um rancho e entregar às viúvas. É no mês de Ramadã que nós procurávamos pelos órfãos e passávamos a nossa mão pelas suas cabeças, com o intuito de agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Era esta a compaixão. No mês de Ramadã, nós víamos os masajid, as casas de Allah subhanahu wa ta'ala, repletas de pessoas, faziam linha, faziam filas para receber caridade, para receber dos ricos aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala lhes concedeu. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, e gastam daquilo que nós lhes concedemos. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala do zakah, nunca diz e gastam daquilo que eles possuem. Sempre desperta a nossa atenção que, ser humano, tudo isso que você possui veio de nós. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, daquilo que nós concedemos, gastam. Era esta a nossa situação no mês de Ramadã. Brilho acima de brilho. Será que levamos conosco? Será que levamos conosco, tomamos como companheiros essas qualidades que existem no mês de Ramadã? Ou somos daqueles que praticaram boas ações, tantas boas ações, antes do Al-Fajr, já levantavam-se para observar o Qiyam al-Layl. Depois do Al-Fajr, ficavam sentados nos masajid para aguardar a hora do Ishraq. Eram daqueles que depois do Salat al-Dhuhr permaneciam a recitar o Coran. Depois de Isha, observavam o Salat al-Isha e o Salat al-Tarawih, o Salat al-Witr. E hoje, nem sequer 2 rakats facultativos ele não consegue observar depois do Salat al-Isha. Cada um de nós deve perguntar a si próprio: qual é o meu grupo? A qual grupo eu pertenço? Daqueles que adoram Allah do mês de Ramadã apenas, ou daqueles que adoram Allah subhanahu wa ta'ala durante o ano inteiro? Eu costumo dizer que nós não podemos pedir o impossível para as pessoas. O mês de Ramadã é um mês abençoado, é um mês ímpar. É impossível nós compararmos os outros meses com o mês de Ramadã. Não temos a mesma força fora do Ramadã. Porque Allah subhanahu wa ta'ala tornou o mês de Ramadã como especial. Nos outros meses, as portas do paraíso não permanecem abertas. Os demônios não estão acorrentados. Mas isto não pode ser motivo de nós desobedecermos a Allah subhanahu wa ta'ala. Se não conseguimos obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala nos outros meses, da forma como adorávamos, como obedecíamos no mês de Ramadã, no mínimo podemos manter o básico. Podemos manter o básico. Todo aquele que conseguia acordar para o Qiyam al-Layl e em seguida observar o Salat al-Fajr no mês de Ramadã, provou para si próprio que ele consegue acordar para o Salat al-Fajr e caminhar para o Masjid, a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. É um argumento contra si próprio. Porque muitas das vezes as pessoas, como eu tenho dito, o Shaitan sempre traz os seus argumentos. Até aquele que comete adultério também tem os seus argumentos. Aquele que não acorda para o Salat al-Fajr também tem os seus argumentos, que eu não consigo acordar para o Salat al-Fajr. Mas é o mesmo que no mês de Ramadã
é o primeiro a chegar no masjid. Fora do Ramadã, nós não estamos a pedir para chegar cedo no masjid. Estamos a pedir para acordar quando o muadhin disser Hayya ala salah, Hayya ala falah, as-salatu khayrun min an-nawm. É apenas isso que nós queremos de você. Apareça na hora do Salat al-Fajr e observe este salah com os muçulmanos. Nós não estamos a pedir para você terminar 5 vezes o Corão no mês de Ramadã, fora do Ramadã, do mesmo modo que você terminou dentro do Ramadã. Não é isso que nós estamos a pedir. Se você conseguiu terminar uma vez dentro do Ramadã, fora do Ramadã, no mínimo de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses, termine com todo o Corão. Mas não abandone os Corãs. Não abandone as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Não abandone o motivo que atrai a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. O manual que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para a terra para a satisfação da humanidade. É o Corão. Allah subhanahu wa ta'ala é o nosso Criador. Allah é o nosso Criador e bem sabe como a nossa máquina deve funcionar. Da mesma forma que o fabricante da Toyota, do Mercedes, do BM, melhor sabe como aquele carro deve funcionar. E é por isso que ele colocou na gaveta, no porta-luva, o manual. Que olha, se tu queres usar este carro da forma viável, então leia este manual. Allah subhanahu wa ta'ala também enviou o Corão e enviou o Nabi sallallahu alaihi wasallam para ilustrar as suas palavras. Ó ser humano, se você quer tranquilidade, ó ser humano, se você quer alegria, siga essas palavras. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Quando Adam alayhi salatu wassalam foi removido do paraíso, Allah subhanahu wa ta'ala diz فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ ou فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Aquele que seguir a minha instrução, aquele que seguir o meu manual, jamais será infelizardo. É uma promessa de Allah subhanahu wa ta'ala. Você que conseguiu tirar o Zakat al-Fitr quando terminou o mês de Ramadã, pode, mesmo depois de Ramadã, tirar uma caridade facultativa e ajudar as pessoas pobres, os nossos vizinhos necessitados, os órfãos, as viúvas, que são tantas no nosso país. E se estão a sofrer é porque os que têm dinheiro não apoiam essas mesmas pessoas. E quando essas pessoas não apoiam, Allah subhanahu wa ta'ala faz descer o seu iqab, o seu castigo para a sociedade inteira. Quando os ricos não tiram o zakat, Allah subhanahu wa ta'ala priva a sociedade toda da chuva, priva a sociedade toda do barakah, da sua bênção. Ao passo que quando nós começamos a tirar o pouco que temos e contribuir para o bem-estar dos outros, Allah subhanahu wa ta'ala também abre as suas portas. Consta que Umar bin Abdul Aziz, rahimahullahu ta'ala, que foi um khalifa, todos nós conhecemos, justo. Quando terminasse o mês de Ramadã, ele enviava cartas para cada estado pertencente a ele, que ele reinasse, para o governante que estivesse lá, dizendo: olha, ordene a sua sociedade, ordene ao seu povo a implorar a Allah subhanahu wa ta'ala pelo perdão. Mesmo depois de terem passado todo o mês de Ramadã na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala, o Khalifa, rahimahullah, dizia: implorai a Allah subhanahu wa ta'ala pelo perdão, porque o perdão é que
atrai a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando nós imploramos a Allah subhanahu wa ta'ala pelo seu perdão, quando arrependemos dos nossos pecados, Allah subhanahu wa ta'ala abre as suas portas, abre as portas da sua misericórdia. E ninguém de nós deve se iludir com a sua firmeza. Ninguém de nós pode se iludir com as vezes que ele terminou o Coran no mês de Ramadã. Ninguém de nós deve se iludir pela caridade que ele tirou durante o mês de Ramadã. Consta que os nossos antepassados, os sahabas radiyallahu anhum, passavam 6 meses depois de Ramadã a implorar a Allah subhanahu wa ta'ala para aceitar os seus atos de adoração, para aceitar o seu ibadah, e os outros 6 meses a implorar a Allah subhanahu wa ta'ala para lhes fazer o próximo Ramadã, para lhes fazer chegar ao próximo Ramadã. E é por isso que quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala foi caracterizando a qualidade dos crentes, dizendo que são aqueles que gastam no caminho de Allah. يُؤْتُونَ مَا آتَوْا, gastam no caminho de Allah, mas mesmo assim permanecem com corações amedrontados. A Aisha radiyallahu anha wa ardaha, quando ouviu este versículo, disse: Ya Rasulallah, será que trata-se de pessoas adúlteras que praticaram muito pecado e quando gastam tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala não aceitar? Será que trata de pessoas que consumiam álcool? Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: não, ó Aisha. São aqueles que adoraram Allah subhanahu wa ta'ala. Passaram a vida toda a adorar Allah subhanahu wa ta'ala e mesmo assim têm medo de Allah subhanahu wa ta'ala não aceitar as suas boas ações. Praticaram, mas ninguém de nós tem a garantia que a sua ação foi aceita perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, ninguém de nós pode orgulhar-se que eu terminei, fiz 5 ou 6 khatma durante o mês de Ramadã. Durante o mês de Ramadã, eu observei todo o Salat al-Tarawih e não faltei nem sequer um dia. O verdadeiro crente nunca comporta-se desta forma, mas sim sempre carrega com ele o medo. Será que Allah subhanahu wa ta'ala aceitou de mim ou não? Abdullah ibn Umar, o famoso companheiro de Nabi sallallahu alaihi wa sallam, na sua agonia, na agonia da morte, começou a derramar lágrimas, a chorar. Os seus companheiros disseram: o que se passa consigo? És um companheiro de Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Aliás, um dos companheiros que mais seguiu o sunnah de Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ele disse: se eu tivesse a certeza que Allah subhanahu wa ta'ala aceitou de mim um único sajda, de certeza que eu não iria tirar nem sequer uma lágrima. Este é um sahaba que está a dizer que se eu tivesse a certeza que Allah subhanahu wa ta'ala aceitou de mim um único sajda, eu não iria tirar nem sequer uma lágrima. Seria motivo da minha entrada no paraíso. Portanto, caros irmãos, cada um de nós deve fazer o balanço do mês de Ramadã. Allah subhanahu wa ta'ala não precisa das nossas aparências. Allah subhanahu wa ta'ala precisa daquilo que está em nossos corações. Será que nós entramos no mês de Ramadã com a intenção de permanecer firme, mesmo depois de Ramadã? Ou fomos daqueles que quando entrou o mês de Ramadã ficou todo triste quando começou a crescer a sua barba? E quando entrou a última dezena do Ramadã, ele disse para si próprio: eu não sou matreco. Não sou matreco para deixar barba depois de Ramadã.
Na noite de Eid mesmo, ele foi rapar. Ou somos daqueles que cometia adultério, bebia álcool e na noite de Ramadã ou na noite de Eid mesmo, violamos as regras de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso cada um de nós deve responder a si próprio. Ninguém pode responder pelo outro. Cada um de nós deve responder essas questões para si próprio. Ainda hoje, inshallah. Quando você colocar a sua cabeça na almofada, no seu travesseiro, pergunte para si próprio: "Ô fulano, ô Abdullah, ô Muhammad, qualquer que seja o seu nome, ô Uthman, qual é o seu grupo? Lado direito ou do lado esquerdo? Será que sou daqueles que obedeceu a Allah subhanahu wa ta'ala no mês de Ramadã e logo, quando entrou o dia de Eid, mudei de aparência, ou sou daqueles que ainda estou firme na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala?" أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله